Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de videoaulas de ótica. Nessa sequência de videoaulas eu quero falar com vocês agora a respeito da ótica fisiológica. Nós vamos estudar agora o olho humano, qual que é a função de cada um dos elementos do olho humano, a função da córnea, da pupila, do cristalino, da retina. E logo em seguida nós vamos estudar algumas anomalias de visão, como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos iniciar aqui então os nossos estudos, né, da ótica fisiológica. Basicamente a ótica fisiológica é a parte da física, é a parte da ótica que se preocupa no estudo do olho humano. Então, nesses nossos estudos, nessas nossas videoaulas que nós vamos fazer de agora em diante, nós vamos estudar a formação de imagens no olho humano, né? Assim como algumas anomalias da visão e como essas anomalias podem ser corrigidas. Só que a gente não vai levar em consideração a correção dessas anomalias do ponto de vista cirúrgico. Nós vamos estudar a correção dessas anomalias, levando em consideração as lentes esféricas, que nós já estudamos anteriormente. Quando a gente fala no olho humano, quando a gente fala no processo de formação de imagem no olho humano, o processo em si de interpretação do nosso cérebro com relação à imagem, ele é bem complexo, ele é muito complexo, então isso não vai fazer parte dos nossos estudos. Tá? Então nós vamos levar em consideração a formação da imagem, o estudo da imagem, a formação da imagem no olho humano, levando em consideração somente os pontos de vista físicos, a nível de física básica. Tá? E a gente vai estudar esses processos, levando em consideração alguns elementos que compõem o olho humano. Pessoal, é importante vocês entenderem com relação a esse processo de transformação, de como o nosso cérebro vai interpretar essa imagem, porque basicamente é um processo de interpretação de pulsos elétricos. Tá? Ou seja, a luz ela incide na retina, né, em um olho normal, e essa luz que incidiu na retina ela é transmitida ao cérebro através do nervo óptico. Então, o cérebro que vai fazer a interpretação desses impulsos, desses pulsos elétricos que a luz vai provocar no interior do olho. E isso é um processo muito complexo. Então, a gente não vai levar isso em consideração dos nossos estudos, tá bom? Pessoal, então para iniciar os nossos estudos, aqui nós temos um desenho bem simplificado, né, de um olho humano. Né? Aqui nós temos o nosso globo ocular. E aqui a gente tem alguns elementos que compõem o nosso olho, que compõem o olho humano de uma maneira geral. Nós temos a íris, nós temos a pupila, a córnea, nós temos os músculos ciliares, nós temos o cristalino, a retina e o nervo óptico. Cada um desses elementos que compõem o olho humano, é lógico que isso está sendo feito de uma maneira bem simplificada, o olho humano é bem mais complexo do que isso, né? Mas nós precisamos entender cada um desses elementos para a gente entender futuramente como que acontece as anomalias da visão, como que acontece a miopia, como que acontece a hipermetropia e outras anomalias. Então a gente precisa entender como que esses elementos aqui funcionam, como que eles trabalham para que uma pessoa tenha uma visão nítida de um determinado objeto. Então, inicialmente, vamos levar em consideração aqui a córnea e a íris. Qual que é a função da córnea? O que é a córnea? Então, a córnea ela é uma membrana transparente e ela tem como função proteger o olho, impedindo a entrada de partículas, né, contidas no ar, impedindo a entrada de poeira, fumaça, essas coisas dentro do olho e permitindo somente o quê? A entrada da luz. A íris é aquela parte colorida dentro do olho, é o que faz com que as pessoas tenham o olho azul, o olho verde. Então a íris é aquele anel colorido, tá? Que tem uma forma circular, e a íris, assim como a pupila, elas funcionam como se fosse um diafragma. Como assim? A função da íris e a função da pupila
é controlar a quantidade de luz que entra no olho. Então, na parte central da íris, então aqui quando a gente olha para o nosso olho humano aqui eu tenho a íris, né, que são aqueles anéis coloridos que a gente tem ao redor da pupila, e na parte central aqui nós temos a pupila. Tá? Essa pupila é simplesmente um orifício, né, que ela tem um diâmetro variável, e ela tem como função permitir ou não a entrada. Ela tem, na verdade, a função de controlar a quantidade de luz que entra no olho. Como assim? Se você está num ambiente muito claro, o que vai acontecer com a sua pupila? A sua pupila vai contrair. Ela vai diminuir o seu diâmetro. Com isso, entra menos luz no olho. Se você está num ambiente escuro, o que tem que acontecer? O seu olho ele tem que se adaptar àquele ambiente. Como que funciona essa adaptação? A pupila dilata e ela passa a captar uma quantidade maior de luz. Beleza? Então a função da íris e da pupila é justamente o quê? Controlar a quantidade de luz que vai entrar através do olho. Tá bom? Então, assim como eu disse anteriormente, a pupila ela vai fazer justamente isso. Ela vai controlar a quantidade de luz que entra no olho. Se eu estiver num ambiente escuro, a pupila dilata, e se eu estiver num ambiente claro, essa pupila ela vai contrair. Então ela vai funcionar dessa seguinte maneira. Aqui nós temos o olho humano, tá? Essa parte colorida do olho aqui representa a pupila, representa a íris, e esse anel central aqui no interior da íris é a pupila. Ela que vai funcionar como se fosse um diafragma, controlando essa quantidade de luz que entra no olho. Então, quanto mais luz estiver chegando no olho, mais contraída essa pupila vai estar. Ou seja, ela não vai deixar entrar muita luz dentro do olho. Se eu estiver num ambiente mais escuro, com pouca luz, o que vai acontecer com essa pupila? Essa pupila vai dilatar e vai tentar captar o máximo de luz possível. Tá bom? Pessoal, além da pupila, da íris e da córnea, que tem funções bem específicas, nós temos o cristalino. O que é o cristalino? O cristalino ele é uma lente do tipo convergente, flexível e biconvexa que fica no interior do olho. Por que eu dei essas informações com relação ao cristalino? Ou seja, falando que esse cristalino é uma lente convergente do tipo biconvexa e feita de um material flexível. Porque se você colocar um objeto na frente do olho, esse objeto ele vai formar uma imagem real e invertida sobre a retina. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que tudo que nós enxergamos, todo o objeto que nós enxergamos, o seu celular, a sua tela do computador, uma pessoa que esteja à sua frente, a imagem dessa pessoa que está sendo formada na sua retina, ela vai ser uma imagem real, porque ela é formada pelo prolongamento dos próprios raios refratados, que vão atravessar esse cristalino. Ela vai ser uma imagem invertida e vai ser sempre menor que o objeto. Então, tudo que nós enxergamos, se você colocar a sua mão na frente do seu olho, a imagem da sua mão que vai ser formada vai ser uma imagem invertida e menor do que a sua mão. Beleza? Por que isso acontece? Porque o cristalino ela é uma lente do tipo convergente e biconvexa. Tá bom? E uma coisa muito importante com relação ao cristalino é que esse cristalino ele é flexível. Por que ele é flexível? Ou seja, ele pode distender, certo? Ou pode estender. Ele pode ficar mais alongado ou mais encurtado. Por que ele tem esse funcionamento? Ele tem esse funcionamento para adaptar a imagem na retina, certo? Então uma pessoa, por exemplo, que tem essa dificuldade de acomodação da imagem, ele pode ter uma certa dificuldade em enxergar um determinado objeto, e a gente vai falar sobre isso lá na frente quando a gente for falar de presbiopia. Então o fato desse cristalino ser flexível é para ele fazer a acomodação da imagem na retina. Então dependendo da distância que o objeto está do seu olho, você pode ter um cristalino mais distendido ou um cristalino mais estendido. Tá? Você pode ter um cristalino mais comprimido ou distendido. Belezinha? Ou seja,
Esse cristalino ele vai sofrer, dependendo da posição que o objeto está na frente do olho, ele vai sofrer uma acomodação visual, ele vai provocar uma acomodação visual, e isso vai variar em função da distância focal desse cristalino. Então, quando eu tenho, por exemplo, um cristalino comprimido, eu vou ter uma determinada distância focal. Quando esse cristalino estiver distendido, eu vou ter uma outra distância focal. Então, a distância focal do cristalino ela vai mudar em função desse cristalino estar comprimido ou não. Quem que faz essa mudança na distância focal? Quem que é o responsável por isso? São os músculos ciliares, que ficam aqui em cima desse cristalino. Esses músculos ciliares é que vai fazer essa mudança na distância focal. Então, ou seja, esses músculos ciliares eles podem comprimir o cristalino, né, diminuindo a distância focal, ou pode o quê? Distender esse cristalino, aumentando então a distância focal. Beleza? Então esse trabalho que é realizado pelos músculos ciliares, comprimindo e distendendo o cristalino, é o que nós chamamos de acomodação visual. Você pode fazer o teste aí com a sua mão, por exemplo. Se você colocar a sua mão próximo ao olho, você vai ver que você vai observar que a sua mão vai ficar embaçada. Mas você consegue o quê? Fazer com que a imagem da sua mão fique nítida. Isso é a acomodação visual, ou seja, são seus músculos ciliares trabalhando, comprimindo o seu cristalino, fazendo com que a imagem da sua mão fique uma imagem mais nítida. Beleza? Então, dessa forma, como que vai funcionar essa acomodação visual? A acomodação visual ela vai acontecer de acordo com o objeto estando próximo ou estando distante do olho. Quando nós tivermos um objeto próximo ao olho, nós precisamos de uma menor distância focal. Então esse cristalino ele tem que ser o quê? Comprimido. Se eu tiver um objeto mais distante, significa que eu tenho que ter uma maior distância focal, então esse cristalino ele vai ficar o quê? Distendido. Beleza? Pessoal, para a gente finalizar essa primeira parte aqui dos nossos estudos, a gente não poderia te falar sobre o quê? Sobre a retina. O que é a retina? A retina ela funciona como se fosse um anteparo onde as imagens dos objetos serão formadas. Então, toda vez que nós enxergamos um determinado objeto, a imagem desse objeto ela tem que ser formada na retina. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que se uma imagem não for formada na retina, se ela for formada, por exemplo, antes da retina, significa que eu não vou enxergar esse objeto nitidamente. Aí a gente tem uma anomalia de visão que chama miopia, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Se a imagem desse objeto for formada atrás da retina, eu também não vou enxergar a imagem desse objeto nitidamente. Aí nós temos um outro problema que nós chamamos de hipermetropia. Então, ou seja, para a gente ter uma imagem nítida de um determinado objeto, para a gente enxergar nitidamente um objeto, o que a gente tem que fazer? Nós temos que formar a imagem na retina. E a retina ela funciona justamente como um anteparo onde a imagem vai ser formada. Beleza? Agora veja bem, nós temos aqui umas outras informações adicionais com relação à retina. Tá? Então aqui eu tenho um olho humano. E aqui eu tenho algumas células que eu quero falar com vocês agora. Presta atenção numa coisa. A distância da retina, essa parte amarelinha que está aqui representada no olho, ela é chamada de a nossa retina. A distância da retina ao cristalino, ela tem uma distância média que é de 1,5 centímetros. A retina, basicamente, ela é formada por dois tipos de células nervosas. Ela é formada pelos cones e pelos bastonetes.
E cada uma dessas células nervosas, tanto os cones quanto os bastonetes, elas têm uma função bem específica. Então, os bastonetes, eles têm como função nos dar a visão em preto e branco, e os cones é o que nos permitem ter uma visão em cores, é o que nos permite enxergar as cores, tá? Então, coloca isso na sua cabeça, gente, pelo amor de Deus. A retina, ela é composta por células nervosas, que são os cones e os bastonetes. Os cones são os responsáveis pela visão em cores, é o que nos permite enxergar as cores, e os bastonetes é o que nos dá a visão em preto e branco. Então, por exemplo, uma pessoa que não enxerga o azul é porque ela não tem o cone responsável pela cor azul. Se uma pessoa não enxerga o vermelho, é porque ela não tem um cone responsável por enxergar o quê? O vermelho. E quando falta alguns desses cones, nós temos uma anomalia de visão que nós chamamos de quê? Daltonismo. Então, o que é o daltonismo? O daltonismo é quando a pessoa não consegue enxergar as cores ou determinada cor. Então, como que funciona esse daltonismo? O daltonismo é o seguinte, então você pode ter um daltonismo mais simples, né? Que não sei se eu posso assim dizer, que é quando uma pessoa não enxerga uma determinada cor, não enxerga o azul, não enxerga o vermelho, não enxerga o verde. Ou eu posso ter um daltonismo severo, que é quando a pessoa não tem nenhum tipo de cone, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que só enxerga em preto e branco, significa dizer que ela não tem essas células nervosas, não tem os cones, ela não tem a visão em cores, tá? Ou ela não tem, ou tem algum problema mais sério nesses cones que impede ela de enxergar as cores. Mas eu tenho aquele daltonismo mais fraquinho, mais moderado, que a pessoa não consegue enxergar determinadas cores. Tá? Por exemplo, o azul, o vermelho, o laranja. Ela enxerga todas as outras cores, mas não enxerga aquela cor em específico. Beleza? Pessoal, e quando a gente olha, por exemplo, aqui para a nossa retina, a gente vai ver que tem aqui um buraquinho aqui, nós temos uma depressãozinha aqui. Essa depressão é o que nós chamamos de fóvea, certo? Essa fóvea é uma depressão que tem na retina e ela é uma parte mais sensível à luz. Beleza? E além disso, aqui na retina, onde que está ligada ao nervo óptico, aqui nós temos o nervo óptico, essa parte aqui que nós chamamos de ponto cego. Ou seja, se a luz incidir aqui, não vai ter a formação de imagem. Beleza? É o ponto cego da retina. Tá bom? E pessoal, para a gente encerrar essa nossa primeira parte dos nossos estudos a respeito do olho humano, nós precisamos falar a respeito de dois pontos muito importantes, que é o que nós chamamos de ponto próximo e ponto remoto. O que são esses pontos próximos, pontos próximo e remoto? O nosso olho humano, ele tem a menor distância possível que a gente consegue enxergar um determinado objeto de forma nítida, certo? Então, a menor distância que o globo ocular apresenta, né, para uma pessoa com visão normal tem para ver um determinado objeto de forma nítida, nós chamamos isso de ponto próximo. Nesse caso, o que acontece? Os músculos ciliares eles vão contrair o cristalino, realizando um esforço para acomodação visual. E esse ponto próximo, ele corresponde a 25 centímetros. O que é esse? O que significa dizer esse ponto próximo? Então, por exemplo, uma pessoa com visão normal, para ela poder enxergar um objeto nitidamente, certo? Sem fazer esforço para acomodar a imagem na retina, é de 25 centímetros. Então, ou seja, se você colocar um objeto a 25 centímetros da sua mão, você vai enxergar esse objeto nitidamente, sem precisar fazer esforço para acomodar a imagem na retina. Se você colocar esse objeto mais próximo do seu olho, ou seja, com uma distância menor do que 25 centímetros, os seus músculos ciliares eles vão precisar trabalhar, certo?
contraindo o cristalino e acomodando a imagem na retina, beleza? Até que chega um determinado ponto que você não vai ver mais a imagem desse objeto nitidamente. Então o que corresponde a esse ponto próximo? O ponto próximo ele corresponde à menor distância que você vai colocar um objeto na frente do seu olho para que o seu olho forme a imagem desse objeto na sua retina de forma nítida, sem provocar qualquer esforço na acomodação visual. Então, qualquer distância menor do que 25 centímetros, o seu olho, o seu cristalino, os seus músculos ciliares precisam trabalhar, provocando essa acomodação para você enxergar nitidamente esse objeto. Tá? Pessoal, presta bastante atenção nisso, que a gente vai precisar desse ponto próximo e ponto remoto na nossa próxima videoaula, quando a gente for falar sobre as anomalias de visão, beleza? E além do ponto próximo, o que a gente tem? Nós temos o ponto remoto. O que é o ponto remoto? O ponto remoto é um ponto mais distante possível do olho humano, tá? Lembrando que eu estou considerando aqui uma pessoa que tem uma visão normal, tá? Então esse ponto remoto é o ponto mais afastado do olho humano, a qual eu consigo enxergar um objeto nitidamente, sem precisar fazer qualquer esforço de acomodação visual, tá? Então essa distância, quanto mais distante o objeto tiver, e eu conseguir enxergar esse objeto nitidamente, sem provocar acomodação visual, sem forçar o meu olho, é o que nós chamamos de ponto remoto, tá? Essa distância, ela varia de pessoa para pessoa, beleza? Mas esse ponto remoto, ele permite justamente uma visão nítida de objetos que estão distantes, sem provocar essa acomodação visual, tá? Que a gente considera aqui como sendo o nosso infinito, belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos de ótica fisiológica, de ótica da visão. Espero que tenha ficado claro para todos, né, o funcionamento do olho humano, como que o olho humano funciona, qual que é a função de cada um daqueles componentes, a ideia da retina, do daltonismo, e outra coisa com relação ao ponto próximo ao ponto remoto. Nós voltamos na próxima videoaula para falar sobre as anomalias de visão, beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now